Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. Hoje falaremos sobre a questão da escrita, a redação, o que é escrever bem, como é que se escreve bem. E temos aqui a presença da professora Merielle Escobar, que é professora de origem, professora de redação, professora da língua portuguesa, professora do CRIAR. Vocês podem perceber que estamos com a camiseta do CRIAR, nós dois. E criar redação, e portanto é por isso que ela, né, tem essa. Já tá no CRIAR, trabalhando no CRIAR, porque tem essa especialidade da redação, do escrever bem. E é bom de pensar um pouquinho que escrever não é tão fácil quanto se parece. Muita gente pensa que escreve muito bem e no fim não escreve tão bem assim, né, Mirella? Exato. Meri, muito obrigado pela presença, Eu por que estar aqui falando com agradeço. a gente sobre a questão de escrever bem, do Sim, texto, da redação, da importância né, de se tratar bem um texto, se sim. comunicar bem escrevendo, né, isso é importante. Mas eu gostaria que você se apresentasse para quem está em casa. Eu sou Meirielle Escobar, eu faz 22 anos que eu atuo em 22 sala de anos. aula. Sou formada pela UEMP em Tá? letras, literaturas, é um curso que já não existe mais, Não, né? não tem mais, é. Uma Mas pena. eu fiz vernáculas, eu não fiz nem inglês, nem francês. Depois eu acabei fazendo inglês para fazer o mestrado. Ah, entendi. Sou mestra em literatura e ensino pela UEL. Pela UEL, E tenho bacana. especialização de texto, fiz 2 oficinas pela Unicamp. Ah, que bom. E atualmente eu sou estudante de Direito, estou no 7º termo. Olha, que é importante para o direito, quem está em Sim, casa e quem faz direito, quem tem na família alguém, sabe a importância de se escrever bem, né? sim, Eu acho que a gente exatamente. separa, acho que talvez o bom advogado seja aquele que se comunica bem escrevendo, Sim, né? Porque poucas vezes eles vão falar, né? Vai escrever vai sempre, escrever. E o copia e cola já não faz mais não faz sentido, mais né? sentido. Nunca Ah, fez, talvez hoje menos, o né? direito precisa ser direcionado porque cada causa, né, é uma causa. Então não Sim. dá para você aplicar o texto que você usou para defender um para defender o outro. É. E quem tá na advocacia sabe que é preciso convencer o juiz. Ele tem que ser Sim, convencido, exato. né? É, Aliás, tem textos muito bons, assim, de decisões judiciais, né? Os juízes, eles são quase literatos ao sim, escrever, né? alguns E, deles, e né? eles, acho que isso, eles levam em consideração também quando uma petição está bem feita. Não Entendi. sei, sou estudante, Não, né? lógico, Eu sim, mas acredito que sim, eu acho que isso É, pesa. mas eu acho que o direito é feito, quer dizer, os bons advogados, os grandes Sim, advogados são aqueles que escrevem bem, né? é. Se comunicam bem, Quase né? todos eles acabam também partindo para a área da literatura, muitos gostam de Sim, sim, a poesia, gente então percebe isso, né? É. são profissões afins, né? Tá. Então, aproveitando essa ideia, assim, Mary, o que é escrever bem, né? O que é escrever e qual é a finalidade da escrita no mundo moderno? Assim, mudou muito as coisas, né? Sim, Mas escrever bem é o quê? O que significa isso? escrever bem, eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula. Não, a escrita não é fruto de inspiração. Tá. Também tem inspiração, é claro, Sim, mas ela é lógico. fruto mais de transpiração. Quer dizer, não é talento, é No, técnica. Mais ou menos ele isso. tem que aprender a diferenciar a escrita voltada para a literatura e a escrita Tá, voltada para o vestibular. Né? entendi. O vestibular ele não quer que você se apresente como Machado de Assis, José de Alencar, né? Ele quer que você saiba o contexto atual, você saiba a Certo. respeito de atualidades e que você saiba se posicionar a respeito daquele assunto. Isso é importante, se Você posicionar. saiba opinar, se Tá, posicionar e saiba estruturar isso dentro de um texto. entendi. Há um tempo atrás, as pessoas diziam que mais importante é o conteúdo e não a forma. Tá. Hoje, as duas coisas são importantes, o Como é que. conteúdo e a forma. O que seria a forma? A forma Para quem é está em casa nos sim, a ouvindo. forma é a estrutura do texto. Tá, Né? Então você tem que fazer uma contextualização daquele problema, entendi. apresentar aquele problema, evitar clichês como atualmente, porque o atualmente traz um pressuposto de que aquele problema ele é atual e Tá. muitas vezes aquele problema tem raízes E é históricas, um vício, né? né? Esse atualmente aparece em tudo, É o que né? eu falo sempre. Vai Uma falar a muleta. respeito de violência, por exemplo. Você começa com atualmente a violência assusta a sociedade, é como se a violência nunca tivesse existido. Perfeito. E o E, Brasil e é um nunca tinha se país assustado, né? Sempre exato. assustou. E o Brasil é um país extremamente violento, Sim, né? Passou sim. por genocídio de índios, Sim, 380 sim. anos de escravidão. Então, a estrutura ela versa sobre isso, Tá, né? Uma entendi. introdução bem feita, Tá. depois uma argumentação que pode
ser composta de argumentação e contra-argumentação, a dialética, né? Essa Que é muito contradição, né? importante. O contraditório. Exato, porque a dialética, ela traz o pressuposto, né? Ela demonstra para a banca que o aluno, ele pondera, Entendi. ele é flexível, Ele que ele equilibra. avalia os dois lados, né? Para optar por um sentido, para dar um sentido ao texto. Entendi. Não é um aluno que vai trazer uma escrita imatura, Tá, que culpa só um segmento da sociedade, infantil, ou o né? governo, ou a sociedade. Não se trabalha em redação com bodes expiatórios. Entendi. Né? Ela precisa ser... Procurando culpados. Exato, não existe. E aí fica uma redação simplista, ingênua, Ingênua, né? exatamente. Muito se pergunta, né? Eu acho que eu fui mal porque eu falei mal do governo. O problema não é falar mal do governo. O termo Ou nem bem, é esse, tanto falar faz, mal. né? Sim. Para mim, eu digo para eles, uma boa redação para mim pode ser uma redação que tenha ideologia X ou Y. Se ela for bem fundamentada, não importa qual a ideologia que se defenda ali. Sim, né? Entendi. E uma pergunta que você me fez que eu acho importante colocar é qual a finalidade da escrita no mundo moderno. Tá. Eu sempre falo para eles que a escrita é para que eles se comuniquem melhor no mundo e, sobretudo, com o mundo. Sim. Que é algo que está ausente na nossa sociedade. Né? A comunicação. Hoje não se comunica, as pessoas estão muito carentes, elas querem falar, e aí elas falam nas redes sociais. Sim. Não é uma fala, né? São agressões. Expressões. Todo assim, mundo quer vezes, ser senhor daquilo que desconhece. Sim. E com figurinha, às vezes, né? E quando não tem um bom argumento, parte para o ataque pessoal. Sim. Né? São questões que a gente abomina em redação. Sim, né? entendi. Não se parte para ataque pessoal. Tá. A gente defende um ponto de vista, mas embasado em dados estatísticos, em fatos históricos, traz argumentos de autoridade. Então, não é isso que diferencia uma boa redação de uma má redação. Perfeito. Então é bom frisar duas coisas que você falou, Beire, que eu acho bacana, porque me perguntam muito também, e eu falo, às vezes, nem acredito, percebo que quem me perguntou nem acredita muito. Que assim, primeiro que quem está, geralmente nos vestibulares, assim, talvez possa existir um caso ou outro, mas de forma geral, não se está preocupado com a resposta, ou seja, com o posicionamento, mas com um bom posicionamento. Eu sou a favor do MST, eu sou contra. Você não vai perder ponto por ser contra a favor, é impossível, mas teu argumento pesa muito, né? Mas certamente perderá ponto se você não tiver um embasamento que sustente isso. Sim, eu sou contra por quê? Por isso, e trago o contraponto, né? Que é a dialética que você falou, que é o contraponto, que é muito importante. Eu chamo de elementos enriquecedores do texto. Que aí, vamos aproveitar, que aí seria trabalhar com história, filosofia, sociologia, todas as áreas do conhecimento. Tá, entendi. Essa é um item muito bem avaliado e também, o que eu digo para os alunos é o seguinte, quando você escolhe a universidade, é uma ilusão dizer que você escolheu a universidade. A universidade é quem escolhe você. Porque você presta vestibular, ela delineia um tipo de aluno, né? Um perfil. Tá. Se você se encaixa naquele perfil, é o perfil de aluno que eles querem. Interessante, né? isso. E quando a gente fala em elementos enriquecedores de texto, tem o item que também é um critério do Enem, é o segundo critério de avaliação do Enem, que é relacionar o tema a outras áreas do conhecimento. Nós chamamos isso de repertório cultural. Isso está no Enem. Isso está no Enem, isso está em todas as instituições. Sim. É o repertório cultural. Tá. As relações, elas são extremamente importantes. Eu não posso dizer que ela é mais importante, mas ela é extremamente importante. Tá. Você se desapegar do texto de apoio, né? O texto de apoio são as coletâneas. Isso, que estão ali, quer dizer, na prova ele tem uns textos de apoio, né? Ele tem que ler esse texto para pensar no que vai tratar no texto, no texto dele. Mas ele também não pode ficar agarrado àquele texto como se ele fosse uma tábua de salvação. Entendi. Né? E nem dar continuidade, não necessariamente ele precise caminhar na mesma direção do texto, ele pode contrariar o texto. Entendi. Né? Ele tem que fazer uma análise do texto. Eu sempre digo, é imprescindível que leia o texto, mas é bom pegar um dado estatístico, vamos supor que eles digam, por exemplo, que 30% das mulheres sofrem violência. Tá. Você não vai escrever no seu texto que algo precisa ser feito porque 30% das mulheres sofrem violência. Você vai dizer que de cada 10 mulheres, 3 sofrem vai mudar violência. Um pouco aquele, né? Você faz uma análise, interpreta em prol da sua argumentação. Quer dizer, então você recebe um texto, você não tem que ficar preso nele, mas também não pode fugir dele.
Essa é a técnica, saber equilibrar. Exato, você tem que mostrar para o corretor que você leu. Entendi, Né? entendi. Você não tirou aquele dado do nada. Do nada. Né? Muito bacana. A gente, infelizmente, passa muito rápido o bloco aqui, Meire. Sim. A gente volta já falar um pouquinho mais sobre escrever bem. Dicas para você que está em casa, quem quer vestibulando, mercado de trabalho e concurso, com a Meirelle Escobar. Já. Estamos de volta com Há Controvérsias, hoje recebendo aqui a professora do CRIAR e de outras instituições de Ourinhos, estudante, quase se formando em Direito, né? Quase já profissional de Direito, Meirelle Escobar. E o papo está muito bom, Meirelle, sobre essa questão de escrever bem, né? E essas, acho que são dicas importantes para quem está se preparando. Mas assim, com a tua experiência em sala de aula, qual é a maior dificuldade que você tem encontrado hoje em dia na sala de aula? Olha, a maior dificuldade que eu tenho encontrado, ela esbarra na pouca leitura que os alunos têm. A grande maioria, né? Nós sabemos que nós temos hoje um contingente de 30% de analfabetos funcionais no Brasil. O início de 2018, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, soltou um dado, fez uma pesquisa a respeito de leitura no Brasil e soltou o dado de que para um estudante do Brasil chegar no nível de proficiência de um estudante de país de primeiro mundo, em matemática ele vai demorar 70 anos. Nossa, matemática. Em leitura ele vai demorar 260 anos. Né? Que absurdo. Nós também temos 30% de pessoas que nunca compraram um livro. Sim, eu presencio muito sala de aula. Então, hoje investe-se muito em celulares, em tênis, em bens consumíveis, mas muita gente acha que pagar 15, 30 reais num livro é caro. Né? Eles não veem que aquilo é um conhecimento que ele leva para a vida toda. Sim. E que, comparado ao bem consumível, aquele bem ele é muito mais, tem um valor muito maior. Sim. Né? Então, essa é a maior dificuldade. E antes de você continuar, mais dificuldade, só pensando um pouquinho nisso, que eu acho importante, tem muito aluno que acha que não gosta de ler porque, assim, eu não gosto, nasci não gostando, sem saber que isso é um hábito. Mas, Meire, aproveitando esse gancho, né, antes de você prosseguir com outra questão, da questão da dificuldade hoje, é assim, eu acho que também muitos acham, percebo em meus alunos, que assim, alguns nascem para ler e outros nascem para não ler. Sim. Ou seja, mas eu não gosto, como se aquilo fosse nato, né? Fosse algo dele, mas não é hábito. Quer dizer, quem não vê um pai lendo, um pai que vai às vezes no shopping, como você falou, comprar tudo isso que você falou, e não entra numa livraria, né? Se não for desde pequeno, não ter livro em casa, faltar livro. Nós temos muito isso, aluno que nunca viu um pai lendo, que não tem um livro em casa. Exato. Eu conheço muito aluno assim, professor, eu nunca vi um livro em casa, assim, literatura, não sei, é Bíblia, a não ser um outro texto que é mais comum. Quando vê, o livro está usando como calço, né? Como calço de uma mesa. Ou então em cima de alguma coisa segurando papel para não voar. Tal. Exato. Mas literatura, comentar sobre um livro que eu li. Quer dizer, se o pai não fez isso, é difícil, né? Então, nascer sozinho esse hábito. E é interessante isso que você está colocando, porque essa é a maior dificuldade que nós encontramos, porque nós ensinamos a pensar. Sim. E além do pensar, e pensar já é uma coisa perigosa, se não fosse Sócrates não tinha morrido, exatamente, né? Não tinha sido obrigado a beber cicuta. Ele tem que pensar, refletir, e ele tem que reproduzir isso em forma de texto. Exatamente. E essa geração ainda ela está melhor do que a nossa. Né? Porque a nossa geração, eu nasci em 77, mas em plena ditadura. Certo. Então, quando eu fui para a escola, eu lembro que durante muito tempo eu fazia 2 redações ao ano só. Era uma na volta das férias de julho e uma na volta das férias de janeiro. Como foram suas férias? Como foram suas férias. Então, os textos, eles eram narrativo-descritivo. E era bacana que assim, eu nunca viajava, a gente ia viajar muito pouco, muito ninguém tinha pouco, dinheiro pra viajar. Não tinha uma visão de mundo. As férias eram só as mesmas, joguei futebol. Às vezes ajudava, porque com vergonha de não ter viajado, nós inventávamos. Exato, né? Propiciava a imaginação. Mas ficava muito no campo da narrativa. Sim, hoje, o aluno ele precisa ir para o campo da opinião, né? Precisa ser um texto opinativo. Isso a partir de que ano? Isso começa a mudar em quando? A partir do 9º ano, eles já começam a ser introduzidos nesse mundo do pensar e refletir e reproduzir de forma crítica. Né? Isso seria mais ou menos 13 anos de idade, exato. 12, 13 anos. O que é um problema para nós enquanto professores, porque
como eles são pouco expostos, né, a questões que versam sobre a realidade brasileira. Sim. Quando a gente faz isso na escola, a gente, muitos pais entendem errado. Não entendem. E nos atribuem a pecha de doutrinação. Sim, exatamente, né? Que é o que está meio na moda, né? Exato. Achar qualquer coisa é doutrinação. O que é uma pena, porque nós não criamos os fatos. Os Sim. fatos estão aí. Sim. E esses alunos precisam ser amadurecidos. Exatamente. Se os pais fizessem isso, seria muito melhor para nós. Sim, exatamente. A questão é que eles não fazem. Então, o aluno sozinho também não caminha. Exatamente. Então, precisa ser apresentado a ele o ponto fático, porque dali surgem as questões dos vestibulares. A FUVEST, por exemplo, né, existem muitos mitos a respeito do vestibular, mas a FUVEST, eu canso de ouvir aluno falando, eu não vou prestar FUVEST porque eles trabalham com temas subjetivos. Aí eu digo, subjetivo onde? né? A FUVEST está toda calcada nas questões da atualidade. Sim. Em 2017, por exemplo, eles pediram para que o aluno falasse sobre a maioridade, né? Se o brasileiro tinha atingido a maioridade intelectual. Quer dizer, pensando um pouco em Kant. Então, muitos alunos entenderam como maioridade penal. né? Quer dizer, descolou completamente o texto. Inclusive, eles trouxeram, né, um texto de Kant falando sobre minoridade intelectual, Sim. que é quando você... né, assim, destruindo a teoria kantiana, me perdoem, né, os filósofos, por eles. mas que quando você delega a função ao outro de estudar por você, de pesquisar por você, pensar né, por você, você fica refém das fake news, da manipulação, até você está da na minoridade. Na minoridade, até da doutrinação. Sim. E aí, naquele ano, a FUVEST pediu para que os alunos falassem sobre isso. O que estava acontecendo naquele ano? O termo pós-verdade entrou para o dicionário de Oxford como a palavra do ano. Entendi. Então não é um tema subjetivo. Sim, né? Não está ali à toa. Em 2018 não está. A FUVEST, o que houve de mais polêmico? Né? A exposição do Queer Museu, o homem nu, a criança. Né? O que a FUVEST trouxe como tema? Se havia limites para a arte. Em 2018 agora, nós tivemos eleições, muitas manifestações, pedido de volta da ditadura. O que a FUVEST trouxe? Compreender o passado para entender melhor o futuro. Entendi. Então, não tem subjetividade, exatamente. Tem a atualidade. E está preparado, teoricamente, para enxergar isso sobre vários vieses. Exato. Quer dizer, na verdade, o que você falou foi importante para quem está em casa. Quer dizer, se o aluno não tem uma noção do Kant, né, e se ela pede na redação a questão da menoridade, pensando nisso, é lógico que ele vai viajar para coisa que ele está vendo, né? que ele ouve falar o tempo todo que a menoridade é a maioridade penal. Sim. Quer dizer, fugiu do tema. Do tema. E não é isso que essa faculdade quer, não é esse tipo de aluno que ela quer. Não é, ela quer um aluno que esteja atento às e nem por isso, porque ele questões ouviu do Kant, cotidiano. Que ele vai ser doutrinado em Kant. Não, ele pode até nem concordar com Nem Kant. concordar, né? Ele pode saber dessa crítica. Ele pode contrariar, ele tem vários vieses pelos quais ele pode circular, né, perambular, mas para ele fazer isso é preciso uma discussão. Perfeito. E essa discussão, ela precisa estar presente na sala de aula, que deve ser o espaço da dialética. Sim. Né? O problema é que, ultimamente, né, estamos sendo mal compreendidos. A incompreensão e, na verdade, pessoas, inclusive leigas, que não... Mas por que eu acho que isso acontece? Em razão dos pais não serem leitores. Sim. Né? Dos filhos também não lerem. Sim. E aí essas crianças crescem sem nenhuma discussão a respeito do cotidiano, das questões que acontecem no dia a dia. Eles vão para a escola, eles são instigados, mas não são instigados apenas nas aulas de redação. São instigados nas aulas de sociologia, de filosofia, de história, de geografia. E às vezes até na aula de matemática, de física. Sim, né? física, porque, biologia, exato, quando fala em genética. Quando a gente fala, por exemplo, de energia limpa, a física pode contribuir muito falando da energia produzida a partir do movimento das marés. Quando eu falo de biologia, eu posso da falar biomassa, de darwinismo, de evolução da espécie. Exato, né? A física, todas elas. E aí o aluno, ele descobre um mundo. Quando ele chega em casa falando sobre aquilo, o pai fala que ele não aprendeu, só pode estar sendo na escola, né? Está doutrinado lá. Infelizmente, tem mais um intervalo agora, muita coisa para falar, muita né? coisa. Tem que vir mais 2 vezes. Mas eu vou te um intervalo, volto prazer. já para poder continuar um pouquinho esse assunto antes de ir para a próxima pergunta. Tudo bem. Eu queria explorar um pouquinho mais você sobre isso. Voltamos já com a Marielle Escobar.
Estamos de volta com a Controvérsias, hoje com Meriela Escobar, um papo agradável, inteligente e extremamente importante para quem quer escrever, para quem pensa em produzir bom texto, para quem quer passar em concurso, vestibular, né? Ter sucesso profissional, qualquer coisa, né? Se comunicar bem, Exato. não é só para quem quer atuar em alguma área que precisa né, da escrita. Meri, só voltando um pouquinho antes da próxima pergunta, o que você falou no bloco passado que eu acho importante, para a gente poder fechar isso para as pessoas entenderem, porque eu acho que é um dilema que a escola vive hoje e eu acho que os maiores prejudicados não somos nós, professores. Não. Né? Essa má interpretação do que seria ideologia, do que seria de repente essa... como é que você disse? Doutrinação, né? Eu acho que o prejudicado é a criança, é o adolescente. Porque só para passar para você, assim, o que eu percebo sem essa parte teórica, essa criança não consegue fazer uma avaliação. Não caminha. Ela vai ser presa fácil de doutrinação. Sim. O que a escola faz é conseguir dar a subsídio para resistir à doutrinação. Um pouco do que o Kant fala, por mais que possamos criticar o Kant em alguns aspectos, mas está dizendo isso. Atingir a maioridade é você ser instigado a ler, e muitas vezes o professor fala algo de um autor que eu não concordo, ele me obriga a estudar para respondê-lo. Exatamente. Então eu não prendo o aluno, eu liberto o aluno, não é isso? Exatamente. E o que eu costumo dizer é, quando nós trabalhamos, mais uma vez, voltando a falar na dialética, em sala de aula, você dá a oportunidade, você oportuniza ao aluno que ele diga, eu não concordo. Tá, mas tudo bem, você não concorda por quais razões? E aí, a questão não é colocar o aluno contra a parede, como você mesmo disse. A questão é ensiná-lo a se defender mesmo. Que é uma defesa não só em termos de produção de texto, mas uma defesa para a vida. E crescer como ser humano. Crescer como ser humano, se posicionar e dizer eu não concordo, eu tenho uma opinião melhor. E isso só é possível na sala de aula. Se não oportunizarmos isso para ele, talvez ele não tenha isso em outro lugar. Não, se a sala de aula ela só passar o senso comum, para que aula? Exatamente. Se na sala de aula não se estudar a gramática culta, porque eu acho que não tem que falar certo e errado. Sim, nós temos uma gramática culta e uma gramática popular. A oralidade é diferente da escrita também. Exatamente. E a escrita também depende de qual o objetivo que você tem com ela. Perfeito. Quer dizer, se eu trago o aluno para dentro da sala de aula e se eu não puder ensinar ele a gramática culta, se eu não puder ensinar os filósofos que chocam muitas vezes com o ponto de vista que ele tem, para que escola? Exatamente. Então fica em casa, fica com o ponto de vista que tem, não muda nada, né? Porque já tem uma carga muito grande de doutrinação e ideologia fora da escola. Sim, né? A TV, por exemplo. A TV, a mídia, as músicas, a família, o amigo, o trabalho. E o campo cultural deles é reduzido, né? É reduzido porque são adolescentes, são jovens e eles têm outras questões que talvez sejam mais importantes do que essas que, relacionadas à política, à economia, a questões sociais e tudo mais. Eu acho que nós tentamos ser o mais neutro possível. Sempre tentamos. Não tem neutralidade para ninguém. Ninguém é neutro. Isso que eu ia dizer, né? Essa questão de não ter ideologia é uma falácia. Uma falácia. Porque nada está livre de ideologia. Nem um jornal, nem uma revista, nem um professor. Nós somos frutos. Nem de matemática, nem de química, nem de física. Nós somos frutos dos livros que lemos, das músicas que ouvimos, do contexto social do qual fazemos parte. Você faz direito, tem muitos que fazem direito, né? Que estão em casa. Você vai ser juíza, ou promotora, ou advogar, ou seja, nessa área, e vai trazer sua cultura, sua ideologia, e muitas vezes vai refletir no seu texto, na sua sentença. Exato. Na sala de aula, eu falo bastante sobre os preceitos constitucionais. Eu acho importante os adolescentes conhecerem, nem que seja o artigo 5º da Constituição, mais importante, talvez. Onde estão os direitos básicos da pessoa humana, e pessoa humana não é um pleonasmo, porque no direito tem a pessoa jurídica, física, direito, tem várias personas. Então, eu acho importante, e eu sempre trago o texto constitucional, para que eles possam embasar o ponto de vista deles na Carta Magna, que é a nossa lei máxima. E eu estudei também da ditadura militar, e todos os professores eram todos ideólogos da ditadura. E o que mudou isso? Pois eu também. Não é por isso que eu hoje sou a favor da ditadura? Então nós temos que achar que o aluno ele é completamente ignorante. E qualquer um faz a cabeça dele, de uma infantilidade. Eu acho que é um desrespeito. Um desrespeito, além de tudo, ao aluno. É como se nós passássemos a
a ideia, a mensagem de que ele não é capaz. Sim. Né? E não sendo capaz, ele pode ser cooptado ele por qualquer Ele é uma presa fácil, né? Ele de que ele não pensa... exato. Ele é idiota. Idiota. E não é. Quem dá aula sabe disso. Na acepção da palavra, porque idiota vem do grego, né? Aquele que desconhece a política, mas e a gente tenta romper com essas barreiras. Exatamente. Né? Muita coisa aqui, né? Vamos andar aqui. Sim. Porque eu queria aproveitar sua presença. Assim, qual a diferença, agora voltando um pouquinho para a questão do vestibular, porque eu acho uma coisa importante, entre a produção voltada para o Enem, vamos ter Enem em novembro, espero que tenhamos, né? Espero. Espero que tenhamos o Enem em novembro, e voltada para outras instituições. Por exemplo, você tem aqui a prova que muitos alunos nossos prestam aqui na UEMP, né? O UEL, o UEM, né? Nosso lado, o Unesp também, lógico, né? Então, essas instituições, qual a diferença do Enem para essas? Vou tentar resumir. Tá. Retomando aquela questão de que nós não fomos ensinados a pensar e fazíamos redações narrativas, né? Nós temos algumas pessoas que acreditam que escrever é fazer uma dissertação sem ter muita noção do que venha a ser isso. Escreve sobre um assunto. Mas desde a década de 80, mas isso foi introduzido mesmo com força a partir de 2000, a UFPR foi pioneira nisso, que começou a trabalhar com gêneros em 2005, já não se trabalha, não dá para você dar uma aula padrão e achar que todos vão sair bem em qualquer vestibular. Entendi. A redação hoje ela está personalíssima, eu costumo dizer isso. Porque dependendo da instituição que você escolher, a instituição da qual você quiser fazer parte, é um tipo, é errado até dizer um tipo de texto, mas é um texto que você vai ter que fazer. Nós trabalhávamos com tipologia textual, narração, descrição e dissertação. A partir de 2000 entrou com força os gêneros. Então essas instituições do Paraná, que estão à nossa volta aqui, quase todas... Gêneros, o que seria? Gêneros é toda forma de comunicação humana. Pode ser mais carta. Simples, um bilhete é mais complexa, uma tese de doutorado. Então, quer dizer, eu posso, no vestibular, podem me pedir um bilhete? Podem. A Unicamp chegou a pedir para que o aluno fizesse como que era do vocábulo. Para que os alunos fizessem um verbete, verbete, né? E muitos ficaram perdidos. O que é um verbete? Verbete é aquele termo, quando você quer saber o significado de uma palavra, você vai ao dicionário e tem lá, substantivo feminino, né? São verbetes. Na época eles trouxeram um texto falando sobre armazenamento em nuvem. E era para o aluno pegar aquele texto e transformar num verbete. Para quem está em casa, armazenamento em nuvem, que é uma coisa bem contemporânea. Aliás, o vestibular da Unicamp é muito interessante. Sim, porque justamente ele vem ao encontro disso que nós estamos dizendo. Porque eles trazem um texto que nós chamamos de texto híbrido. Então eles não pedem uma carta, eles não pedem... o vestibular deles é baseado em leitura. Então ele traz o que nós chamamos de comando, né, um texto falando o que o aluno deve fazer, e o aluno deve seguir à risca aquele texto. Entendi. Que tem mistura de narração, tem mistura de descrição, tem mistura de dissertação. Entendi. Né? O vestibular da UEM já é diferente, ele já oferece os gêneros que poderão cair na prova. E aí o aluno estuda a estrutura de cada um daqueles gêneros. Né? E um deles vai cair. E um deles vai cair. A UEM trabalha com artigos de opinião, e as mais tradicionais, a FUVEST, a Unesp, a FAMEMA, né, que é aqui perto de nós também, Marília. Trabalham com dissertação. A diferença do Enem para... A UEMP... A UEMP é artigo de opinião, é um gênero. É um gênero. A diferença é que o Enem ele é uma prova verificatória, não é uma prova eliminatória. Entendi. Então, ele quer saber o que o aluno adquiriu ao longo do tempo dele de formação no ensino médio. E o aluno tem que saber apresentar o tema para o corretor, trabalhar com causas e consequências, é um modelinho básico, e propor intervenções. Certo. As demais, as que trabalham com gêneros, cada gênero tem a sua especificidade. As tradicionais que trabalham também com dissertação, já que o Enem também é um tipo de dissertação, não necessariamente você deva concluir com uma proposta de intervenção. Você pode concluir retomando a sua tese, caso você queira propor. Né? Tese seria uma pergunta, uma questão. É a sua opinião. Tese é o que você pensa, né? Sem usar a primeira pessoa, obviamente, mas com uma justificativa, com uma conjunção que dê ideia de causalidade. Uma vez que, já que, né? E aí o aluno se posicionando e justificando, ele tem uma tese. Né? E aí a conclusão seria a retomada dessa tese.
quem está em casa está percebendo que escrever realmente é uma técnica, né? Sim. Não dá para chegar assim, achar que vou passar em vestibular, simplesmente chegando lá, Não, enfiando a cara, né? Eu sei escrever, eu leio bastante, então eu estou tranquilo, não vai. Eu costumo dizer que se fosse fácil, nós entraríamos numa padaria e sairíamos com uma redação debaixo do braço. Sim, né? sim. Escrever está muito em voga esse termo, mas se aplica, se encaixa como uma luva, né? É algo artesanal. É uma coisa artesanal, Você né? precisa se dedicar, né? Precisa Demora ler, um tempo. precisa de um ócio criativo para você refletir a respeito e depois colocar aquilo no Não se papel aprende para uma que a hora para pessoa outra, entenda. né? Quanto mais cedo é um você começar processo. a praticar, não é? Sim. E talvez uma diferença assim que eu vejo até no criar seja isso, né? Essa ideia de você de ter alguém que lê sua redação. Sim, a devolutiva. A devolutiva. É extremamente importante. Você tem cursinhos, você tem muitas escolas muito boas, mas que não tem tempo nem condições de atender o aluno individualmente na redação, né? E a devolutiva ela é importante porque às vezes são questões muito pontuais, né? Uma dica que você dê aqui, outra que você dê ali já melhora muito o texto. A tua redação. E dá um salto no vestibular. Sim, com certeza. Ô, Meire, infelizmente, o Vinícius estava dando uma camão assim, o tempo acabou. Mas você quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado? Não, eu queria gostei muito da tua presença aqui. Queria agradecer a oportunidade. Eu acho que esses momentos são importantes. Até para a gente divulgar o que é o trabalho da gente, o que é o processo, que na realidade não é para nós, né? São para os nossos alunos, para que eles levem para a vida. E uma coisa muito bacana também, formada na UEMP, sim, né? Em letras, vários professores, né? Que hoje aí fazem o maior sucesso profissional e, sabe, mestrando, doutorando, sabe? Foi sua aluna? Foi minha aluna, foi minha aluna. Exato. Muito bom, tá? Então, muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Bacana. Assistam a GRPTV com essa entrevista e outras do Há Controvérsias. Estamos também no YouTube, no site grptv.com.br. Até a próxima semana com mais uma entrevista controversa.